Vamos iniciar a correção das atividades do Plano de Estudo Tutorado, volume 6, semana 1. O assunto estudado durante esta semana foi plano cartesiano. Nós conhecemos o plano cartesiano, localizamos pontos no plano cartesiano e representamos um conjunto de dados graficamente no plano cartesiano. Sistematizando conceitos. O plano cartesiano é um plano determinado por um sistema de eixos perpendiculares que o dividem em 4 regiões chamadas quadrantes. O eixo horizontal é chamado o eixo das abscissas, é o eixo X, e o eixo vertical é chamado o eixo das ordenadas, é o eixo Y. Cada ponto representado no plano cartesiano tem uma referência horizontal, x, e uma referência vertical, y, que juntas definem o par ordenado xy. Dizemos que x e y são as coordenadas do ponto xy. O ponto de intersecção entre os eixos x e y é chamado de origem desse sistema e representado pelos ponto de coordenadas 0 e 0. Atividade 1. A professora de Gilberto está jogando com seus alunos um jogo que ela chamou de Doce Batalha Naval. Ela desenhou um plano cartesiano no quadro e sorteou cartões com pares ordenados para a turma. Cada aluno que marcar o ponto correspondente ao par ordenado no plano cartesiano de forma correta ganha uma bala. Ajude Gilberto e seus amigos a marcarem os pontos e ganharem seus doces. Comece desenhando o plano cartesiano e, em seguida, marque os pontos. Utilize a malha quadriculada abaixo para confeccionar seu plano cartesiano. Os pares ordenados já estão no quadro. Vamos localizar esses pares no plano cartesiano. Lembrando, as coordenadas, os pontos que nós vamos marcar no plano cartesiano são 2 e 3, 3 e menos 4, menos 1 e 0, menos 2 e menos 3. O primeiro ponto, ele liga o 2 do eixo X ao 3 do eixo Y. Lembrando que o primeiro valor do par ordenado é sempre uma abscissa, é sempre valor de x, e o segundo valor sempre uma ordenada, sempre valor de y. O segundo ponto vai ligar o 3 do eixo x ao menos 4 do eixo y. O terceiro ponto, ele vai estar em cima do eixo x, porque a segunda coordenada, o valor da ordenada do valor de y é 0. Então, nós vamos marcar o menos 1 do eixo x. E o quarto ponto, menos 2 do eixo x ao menos 3 do eixo y. Atividade 2. Na figura a seguir, temos um recorte do layout de uma planilha do Excel. Nele consta uma lista de compras feitas por uma família pernambucana. Nessas condições, relacionando as colunas e linhas dessa planilha, nessa ordem, indique as coordenadas da posição da célula do Excel em que está o azeite, o frango e o refrigerante. Então, aqui nós temos a planilha com os produtos comprados e nós vamos localizar, as coordenadas dos 3 ingredientes pedidos, que é do azeite, do frango e do refrigerante. Então, vamos analisar. Primeiramente, vamos localizar na tabela o azeite. Agora, vamos encontrar as coordenadas. Primeiro, o azeite, ele está na coluna C, na linha 3. Então, as coordenadas são C e 3. O segundo produto que nós vamos localizar na tabela é o frango. O frango, ele está na coluna E e na linha 5. Então, as coordenadas são E5.
Agora, vamos localizar o refrigerante. O refrigerante, ele está na coluna B e na linha 3. Então, as coordenadas do refrigerante são B e 3. Atividade 3. No mapa mundi a seguir, temos a localização geográfica de 2 lugares, que estão representados pelas letras A e B. Identifique as coordenadas geográficas desses lugares a partir dos conceitos estudados sobre plano cartesiano. Observe os números laterais. Eles te indicam onde construir o plano cartesiano sobre a figura. Bom, observando a figura, nós não podemos nos esquecer que nós temos aqui coordenadas. Então, lembre-se, nós temos a origem, que é o ponto 0. À direita do 0, as coordenadas são positivas. À esquerda de 0, as coordenadas são negativas. No eixo vertical, acima de 0, as coordenadas são positivas. E abaixo de 0, as coordenadas são negativas. Então, quais são as coordenadas do ponto A? Quais são as coordenadas do ponto B? O ponto A, ele vai ligar quem? O menos 80, lembrando que ele está à esquerda do 0, ele é negativo, ao 40 positivo. Então, menos 80 e 40. Quais são as coordenadas do ponto B? O ponto B, ele vai ligar o 40 negativo ao 20 negativo. Então, tanto no eixo horizontal está à esquerda de 0, então é negativo, como no vertical abaixo de 0. Logo, as duas coordenadas são negativas. Atividade 4. Desenhe o plano cartesiano na malha quadriculada abaixo e, em seguida, localize os pontos indicados. Indique também seus respectivos quadrantes. Então, nós temos aí os pontos P, M, N, K, L, J, I e H. Vamos localizar esses pontos no plano cartesiano. O ponto P, ele vai ligar o menos 3 do eixo X ao 4 do eixo Y. Esse ponto está no segundo quadrante. O ponto M tem coordenadas 0 e menos 5. Então, menos 5 é o segundo valor do par ordenado. Então, menos 5 é valor de Y. Então, nós vamos marcar o menos 5 do eixo Y. Então, esse ponto ele está no eixo Y. O ponto N, nós vamos ligar o menos 4 do eixo X ao menos 6 do eixo Y. Esse ponto está no terceiro quadrante. O ponto K, ele tem abscissa 5, ordenada 0. Então, ele está em cima do eixo X, no ponto de abscissa 5. Logo, ele está no eixo X. O ponto L, nós vamos unir o menos 1 do eixo X ao menos 3 do eixo Y. Esse ponto também está no terceiro quadrante. O ponto J, nós vamos unir o 6 do eixo X ao menos 3 do eixo Y. Esse ponto está no quarto quadrante. O ponto I une o 2 do eixo X ao 5 do eixo Y. Esse ponto está no primeiro quadrante. E o ponto H, ele une o menos 2 do eixo X ao 4 do eixo Y. Esse ponto pertence ao segundo quadrante. Um dia, você vai olhar para trás e ver que os problemas eram, na verdade, os degraus que te levavam à vitória.